nascemos e vivemos inseridos, e por que não dizer escravizados, por um sistema que é o poder público, tanto municipal, como estadual, como federal. E temos isso como sendo algo normal, sem nos questionar se isso de fato é necessário, se está certo ou está errado, se é isso que nós queremos para a nossa vida. Você já parou para pensar em como surgiu esse sistema? Desde o nosso surgimento como Homo sapiens, há 300 mil anos, o homem vem se organizando de diferentes formas na sociedade. Num primeiro momento, éramos nômades, vivíamos sempre andando em busca de alimento. Porém, há 10 mil anos, aprendemos a cultivar, aprendemos a domesticar os animais e com isso vamos nos fixando à terra. Não havia mais necessidade de vivermos como nômades, já que o domínio dessas técnicas nos permitia fixar em um determinado local. Com isso, as famílias vão crescendo e os grupos também vão crescendo. Esse fato, futuramente, vai possibilitar o surgimento das cidades. Mas isso veremos oportunamente. A questão é que, com esses grupos maiores, com essas novas técnicas, seja de plantio ou domesticação de animais, passa a haver um excedente de alimentos. E assim percebe-se que não há necessidade de que todos do grupo estejam inseridos nessas atividades. E com isso vão surgindo os diferentes ofícios. Uma necessidade que esses grupos enfrentam é a questão da segurança contra ataques de outros grupos. E assim, uma parcela dessa população não vai mais produzir alimentos, vai compor aquele exército incipiente daquele momento, ou seja, aqueles que têm a função de proteger o grupo em relação aos demais. Eis a gênese do surgimento dos exércitos que nós temos hoje. Algumas pessoas, com mais tato à espiritualidade, acabam se dedicando ao clero, que, nesse primeiro momento, servia para trazer esse conforto espiritual ao grupo. Normalmente, a liderança desse grupo era feita pelos anciãos, tido como as pessoas mais sábias em decorrente de sua longevidade, em decorrência de todos os anos vividos. Aliado a isso, estava o fato de que, tendo ele grandes conhecimentos e estando inapto para trabalhos corporais, a melhor utilização seria como conselheiros. E assim vão surgindo as primeiras lideranças. Esse sistema parecia perfeito. Nós tínhamos algumas pessoas destinadas a diferentes atividades. O grupo passa a ter mais segurança, passa a ter mais conforto e esse líder passa a gerir esse grupo, passa a ser uma espécie de conselheiro para o grupo. Até aí, tudo estava perfeito e maravilhoso. No entanto, com o desenvolvimento dessa pequena sociedade, novas necessidades vão surgindo. Assim, muitas obras que seriam impossíveis de serem feitas por cada pessoa individualmente, passa a ser feita por gestores que arrecadam uma parte do ganho de cada um para manter-se e manter uma equipe de trabalho e assim
obras passam a ser feitas, como pontes, estradas e aquelas obras básicas para o grupo. E até aí, tudo era perfeito, pois o grupo passava a ter cada vez mais conforto, passava a ter mais condições de uma vida digna. A questão é que esses grupos vão crescendo. As necessidades vão se tornando mais complexas. E essa liderança passa a assumir funções cada vez maiores. E com essa arrecadação, que num primeiro momento era incipiente, passa a ser algo atrativo. E essas lideranças passam cada vez mais a não se preocuparem tanto com o bem-estar da população, mas sim de utilizar esse recurso em benefício próprio. Passam a utilizar esses exércitos, que no primeiro momento serviam para proteger aquela comunidade contra ataques de outras tribos, passam a utilizar esse exército contra o próprio povo, para dominação. Alia-se ao clero para facilitar essa dominação. Ao longo da história, as religiões, notadamente no islamismo e no cristianismo, passa a ter um papel fundamental para impor a dominação sobre o povo. E isso vai surgindo lá atrás, desde as primeiras formas de governo. E nós veremos futuramente que essa organização vai atingir diferentes contornos em diferentes locais, em diferentes momentos. Tivemos, no período inicial, a monarquia, que fez parte da vida da grande maioria, quase totalidade, dos países mais antigos, até culminando nesses sistemas que nós temos hoje. Mas falaremos sobre isso oportunamente. O que é importante termos em mente é que essas sociedades vão se tornando cada vez mais complexas. Cada vez mais complexos são os problemas a serem resolvidos pelos gestores, vamos chamar assim, que no primeiro momento, como nós falamos, eram esses anciãos. Vão formando equipes cada vez mais complexas para tratarem das questões comuns. Mas, como falamos, a arrecadação, que no primeiro momento era incipiente, passa a ser muito significante. E essas lideranças acabam relegando para um segundo momento o bem-estar do povo, pensando mais no próprio bem-estar. Basta estudarmos um pouquinho de história para verificarmos o que acontecia nesses períodos dominados pela monarquia. Temos esses reis e famílias reais vivendo uma situação infinitamente melhor do que as pessoas em geral. Aqueles que geravam a riqueza, que trabalhavam duro, geralmente viviam uma situação de semi-escravidão. E a família real gozava de privilégios ilimitados. E trazia com ele o clero para ajudar nessa dominação. Trazia com ele os exércitos, que a preocupação não era mais externa, mas sim a defesa contra o próprio povo. E esse sistema cruel é que vai evoluir para os sistemas políticos que nós temos hoje. Como falamos, em diferentes locais vamos ter diferentes regimes de governo. E veremos isso mais detalhadamente. Mas no caso do Brasil, nós temos essas esferas de poder dividida em 3 níveis, que é o municipal, estadual e federal. Nós temos também
a divisão de poderes entre legislativo, executivo e judiciário. E nós nascemos e vivemos nesse sistema e achamos tudo isso normal. E a grande pergunta que se coloca, poderia ser diferente? Será que esse sistema é apto para trazer o bem-estar social para a população? Procuramos aqui trazer de uma forma muito sintética o surgimento do Estado como vemos hoje. A ideia aqui era simplesmente trazer essa evolução desde o nosso primitivo Homo sapiens até os dias de hoje, de uma forma bastante sintética e resumida. Falaremos oportunamente sobre essas diferentes formas de governo e assim buscaremos entender um pouco mais sobre esse sistema que tanto interfere em nossa vida. E lançaremos algumas reflexões a respeito do que poderemos mudar para tornar esse sistema mais humano, mais apto ao bem-estar social, mais digno de poder trazer uma proteção de fato à população. Até o nosso próximo vídeo.